Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a vossa vida. Gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 13, versículo 1. Gênesis, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar convosco, sobre Abraão, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. A figura de Abraão, ela é respeitada, por todas as religiões. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Em Gênesis capítulo de número 12, você percebe que Abraão, ele ouve a voz do Senhor Deus, e o Senhor Deus declara a Abraão: sai-te da tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, vocês vão perceber o porquê Abraão, ele é respeitado, considerado o nosso pai na fé. Abraão ouve a voz do Senhor, no capítulo 12, no dia que o Senhor o chama uma única vez. Ele obedece à voz do Senhor. Ele crê no Senhor. Então ele pega a sua família, tudo o que tem, e sai de Harã, conforme o Senhor lhe havia falado. Então você observa, dentro deste contexto, que Abraão tem uma confiança absoluta no Deus que o chama. E a gente precisa entender, me veio à memória agora Joás, pai de Uzias. A Bíblia diz que tudo que ele fez, ele foi reto aos olhos do Senhor, mas não todo o seu coração. É esta aplicação que a Bíblia declara acerca dele, diferente de Abraão. Ele tem uma confiança absoluta no Deus que o chama. Deus não quer, irmãos, só uma parte nossa. Deus nos quer por completo. Deus quer contemplar o nosso coração, as nossas vidas, e Ele quer olhar e ver que nós estamos nos doando por completo. Por completo. A nossa confiança precisa ser por completo. A nossa mente, ela precisa estar em Deus por completo. O nosso coração precisa estar em Deus por completo. Assim, Abraão, ele confia absolutamente no Senhor, nosso Deus, porque Deus lhe faz uma promessa. Deus lhe faz uma promessa, Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os irmãos percebam, e a todos que estão entrando na live, que
Deus está declarando, disse Abraão, todos aqueles que semearem na tua vida, todos aqueles que abençoarem a tua vida. Tá? A bênção aqui não é somente de palavras. Tá? Todos aqueles que receberem Abraão estarão recebendo o próprio Deus. Eu vou abençoar Abraão. Mas aqueles que se levantarem contra ti e te amaldiçoarem, não é para você, Abraão, amaldiçoar. Porque a Bíblia, irmãos, nos exorta a não amaldiçoar ninguém. Mas a Bíblia nos exorta a abençoar as pessoas. Então, o ato de eu abençoar, o ato da ordem de Deus sobre a nossa vida, que é uma ordem imperativa, para que nós possamos abençoar as pessoas, ela emana de Deus para fluir através das nossas vidas. É nós semeando na vida das pessoas, é nós abençoando a vida das pessoas. Nós não vamos colher nada se não plantarmos. Né? Então você prepara a terra, cultiva a terra e planta a semente na terra. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então, se eu quero receber dos céus, se eu quero receber as bênçãos espirituais, se eu quero receber dentro do campo material as provisões, eu preciso entender, compreender, trazer ao meu raciocínio essa direção de Deus sobre as nossas vidas. Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoam. E eu, o Senhor, Abraão, vou amaldiçoar aquele que ousar te amaldiçoar. Oh, meu Deus, isso aqui é forte, irmãos. Se nós entendermos, porque isto aqui é princípio de Deus, eu quero que você compreenda que Deus nos chamou para abençoar vidas. Abençoar vidas. Quer ser próspero, tá? Quer ser reconhecido pelos céus, abençoe vidas. Eu não estou falando aqui, tá, de bênçãos financeiras. Eu não estou falando aqui de finanças, tá? Somente porque também entra no pacote, tá? Abençoe, compartilhe o pouquinho que você tem, porque a promessa de Jesus sobre as nossas vidas é ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se eu sou infiel no pouco, eu não vou ter capacidade de administrar aquilo que é muito. Mas quando eu amo me doar em prol do próximo, em prol do reino de Deus, tá? De todo o meu coração, tá? Confiando na palavra do Senhor de forma absoluta, eu te garanto, você será abençoado, próspero nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. E a gente pode entender, irmãos, uma das maiores verdades deste texto bíblico, tá? Deste texto bíblico, sobre a confiança absoluta que Deus teve, tá, em Abraão. Tá? Por quê? Porque essa confiança que Abraão tinha no caráter de Deus. Se tem uma pessoa que eu tenho que confiar de forma absoluta, é no Deus Todo-Poderoso. Tá? O seu caráter, tá? Não muda. O Senhor, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E se ele te fez uma promessa, se foi Deus que te fez uma promessa, vai se cumprir na sua vida. Oh, glória, vai se cumprir na sua vida. Então, você observa que aos 75 anos de idade, Abraão deixou tudo para trás. Seus parentes, seus amigos, sua cultura, seu próprio povo, tá? Confiando tão somente na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus? Porque eu quero te dizer uma coisa. Se de fato você confiar na palavra de Deus, oh glória,
Oh, glória! Você terá o melhor de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Abraão, ele confiou na palavra de Deus. Na palavra de Deus, tá? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus a maior expressão do caráter de Deus. Quem entendeu o caráter de Deus, ela está contida na palavra do Senhor, na sua palavra, tá? Por quê? Porque o caráter de Deus é perfeito, não há sombra de variação. Ele é digno da nossa maior e absoluta confiança, tá? Ele é digno. Eu confio no Senhor, já disse o salmista, expressando, tá? No cântico de romagem, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece, oh glória, para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Meu Deus, isto é muito forte, irmãos. Você confia no Senhor Deus. Oh, glória! Confie nele. Confie nele, confie na sua palavra, confie na sua palavra, porque ela é a maior expressão do caráter de Deus. Abraão teve esta confiança e hoje nós temos na história, tanto pelos judeus, tanto pela Igreja de Cristo Jesus, tanto pelos muçulmanos, Abraão é a maior figura da expressão, tá, das religiões no mundo. Todas elas reverenciam Abraão. Ai de uma pessoa se chegar para os muçulmanos, para os judeus, falando mal da pessoa de Abraão. Porque, de fato, Deus cumpriu na vida de Abraão todas as promessas que havia feito a Abraão. E Abraão ficou marcado nos anais da história. Por quê? Porque ele confiou absolutamente no caráter de Deus. Sai da tua terra, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eita glória! Ele não sabia onde era a terra. Ele só ouviu a palavra de Deus uma única vez, dentro do capítulo 12. Ele pegou tudo que tinha e saiu, em obediência ao caráter de Deus. Oh, glória! A gente precisa entender, tá, irmãos? A gente precisa entender o quanto Abraão era amigo de Deus, porque é assim que Deus dá testemunho de Abraão. Abraão, o meu amigo. Como é glorioso, meus irmãos, ouvir Deus declarar a você: eu te amo. Você é meu amigo. Apesar das tuas falhas, do teu esforço em me agradar, eu te amo. Você é meu amigo, meu amigo. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Vale a pena passar pelas lutas, tribulações, as perseguições, pelo nome do Evangelho de Cristo, pelo amor ao Deus Todo-Poderoso. Vale a pena, tá? Precisamos também, tá, como amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus, confiarmos na justiça absoluta de Deus. Deus é fiel e é Ele que exerce justiça na nossa vida e em prol da nossa vida. Tá, irmãos? A justiça significa virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Meu Deus,
A gente percebe em Gênesis capítulo de número 13, do versículo 8 ao versículo de número 11, que narra a separação de Ló e Abraão. Perceba que em Gênesis capítulo 12, quando Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai em obediência à voz do Senhor para a terra que o Senhor lhe mostraria, o sobrinho de Abraão vai com ele. Já em Gênesis capítulo de número 13, do versículo 8 ao versículo 11, você vai perceber, tá, que Ló, ele era agregado à família de Abraão. Você pode ler Gênesis capítulo 12, versículo 4 e Gênesis capítulo 13, versículo de número 1, que diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quando você lê Gênesis 13 e 1, foi o versículo que li, tá, no início da live, diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Tá? Só que a gente vai perceber que tanto as riquezas de Abraão se multiplicaram, os rebanhos de Abraão se multiplicaram, e os rebanhos de Ló também se multiplicaram. O texto vai dizer que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam brigando quando as ovelhas vinham ao ribeiro beber água. Entenda que não era Abraão, não era Ló que brigavam e discutiam. Havia paz entre eles, não entre os pastores que serviam a Ló e que serviam a Abraão. Então estava havendo discórdia entre os serviçais de Abraão e os serviçais de Ló. Né? Então isso contristou muito o coração de Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão era um homem de paz, um homem pacífico. Né? Então perceba que em nome da paz entre ele e Ló, Abraão aceitou a perda, Abraão aceitou o dano, Abraão aceitou o prejuízo. Por quê, irmãos? Porque Abraão chamou Ló para conversar e disse: olha, Ló, não é bom que os pastores brigam. Grandes são as nossas riquezas e a terra não comporta os nossos rebanhos. Se tu escolheres ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres ir para a esquerda, eu irei para a direita. Para a direita. Perceba, irmãos, que Abraão tinha tanta confiança no caráter de Deus. Abraão tinha tanta confiança absoluta na justiça de Deus, que Abraão deixou o seu sobrinho escolher para que lado ele fosse. O texto vai dizer que Ló, ele olhou para as campinas do Jordão. O texto diz, tá, e faz referência ao jardim do Éden. Diz que as campinas do Jordão tinha a mesma qualidade, a mesma aparência como o jardim do Senhor. Quando Ló observou as campinas do Jordão, que eram verdejantes, havia orvalho, ele disse: eu irei para as campinas do Jordão. Então você percebe que Abraão, ele foi para o deserto, e debaixo de um carvalho, né? Se não me falha a memória, o carvalho de Mare, ele ficou ali, né? Estendeu as suas tendas ali no deserto e ficou ali. E aí Ló foi para as campinas do Jordão. Observe que Abraão não ficou frustrado, nem revoltado com a injustiça cometida contra ele por seu sobrinho. Tá? Não, irmãos. Ele confiava na justiça, tá? Maior, a justiça de Deus. Eita glória! Porque quem é amigo de Deus,
quem é amigo de Deus, tem confiança no caráter de Deus, tem confiança na justiça absoluta de Deus, não se abala, irmãos. Não se abala. É firme como o monte de Sião, porque crê que o Deus que o chamou proverá na sua vida. Lembra-te do que diz a palavra de Deus. As bênçãos do Senhor vos acompanharão. Vos acompanharão. A bênção de Deus acompanhava a Abraão. A Abraão. Oh, glória a Jesus! Então vale a pena confiar na justiça de Deus. A Bíblia declara, com uma ênfase muito forte, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todas as vezes que você se ira e toma partido, você envergonha a Deus e anula a justiça de Deus ao teu favor. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Alassui calamantui calavassere me candarás. Todas as vezes que você exerce a força do teu braço, a força da tua língua, tá? Se irando contra o teu próximo, contra o teu irmão, você anula a justiça de Deus ao teu favor. A justiça do homem não opera a justiça de Deus. Entenda e compreenda este preceito. Você percebe aqui a confiança que Deus tem no Senhor. Abraão tem no Senhor, né? A história diz que que Ló, as campinas do Jordão, ficava Sodoma e Gomorra. Então, você conhece a história. Os 5 reis vieram contra os quatro reis vieram contra os 5 reis, né? Saquearam Sodoma, Gomorra, Zoar, Nebu, Lagash, né? Aprisionaram todos e levaram cativo, inclusive Ló, a sua esposa e as suas filhas. Mas a Bíblia diz que Abraão pega 318 homens, porque chega um dos servos e conta a Abraão o que tinha acontecido e vai atrás desses 5 reis. A Bíblia diz que com 318 homens, Abraão vence a batalha e liberta os reis de Sodoma, Gomorra, Zoar, Lagash e Nebu. Você vai observar que ele traz de volta o seu sobrinho, a sua esposa, as suas filhas e todos com ele. Abraão tinha tanta confiança no Senhor que os reis quiseram enriquecer Abraão, dar as posses a Abraão, dar dinheiro a Abraão. Ele disse: o seu dinheiro fique para vocês, para que vocês não digam e exclamem por aí que vocês enriqueceram Abraão. Fiquem. Os homens que forem comigo, se vocês quiserem dar os despojos da guerra, deem a eles, não a mim. Eu não quero nada de vocês. Eita, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui demonstra a confiança absoluta na justiça de Deus, na provisão de Deus sobre Abraão. Olha que lição linda e espiritual que nós estamos extraindo da palavra e aplicando nas nossas vidas através de Abraão, o amigo de Deus. Terceiro, tá? Abraão tinha confiança absoluta na visão de Deus. Na visão de Deus. Pela ótica humana, Abraão perdeu seu companheiro de jornada. Quem, irmãos? Ló. Né? Perdeu a confiança nas pessoas e perdeu os pastos mais bonitos da região. E teve que se contentar com o resto. Com o resto. Às vezes, a gente não sente assim. Né? Às vezes, estas circunstâncias também acontecem na nossa vida.
Tá? Isto é pela ótica humana. Pela ótica humana. É como Abraão se sentia. Tá? Mas, pela ótica divina, nada havia mudado. Nada havia mudado. Então, a gente precisa entender, tá? Nesta confiança absoluta. E precisamos aplicar isto na nossa vida, irmãos. Confiar na visão de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esta era a visão de Deus na vida de Abraão. Tudo que Abraão tinha que fazer, a postura que Abraão tinha que ter, era, de fato, a confiança absoluta no caráter de Deus. Quando eu digo caráter de Deus, é o caráter de Deus que é perfeito. A sua palavra é a expressão do caráter de Deus. Abraão tinha que confiar absolutamente na justiça de Deus, porque é Deus que entra em defesa daqueles que ele chama e ele escolhe para o ofício da sua vontade, Oh, glória a Jesus! Quando o rei quis tomar a esposa de Abraão, você observa que Deus fere o rei, não permitindo uma tragédia maior acontecer. E você percebe que o rei dá presentes a Abraão. Abraão entrou no Egito, tá? E saiu mais rico do que ele era. Por quê? Porque Deus é que entra na batalha, é Deus que dá vitória, é Deus que gera provisão, é Deus que defende a sua vida. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Então, esta é a visão de Deus. A visão de Deus. Não temos que andar pela nossa ótica, irmãos, de enxergar. Tá? Temos que andar pela ótica de Deus. Então, qual foi a visão que Deus te deu dentro da sua obra, dentro da sua chamada que Ele te fez? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Este é o caminho. Andai nele, para que as promessas de Deus fluam e se cumpram na sua vida. Ah, pastor Araquém, eu tenho promessa. Deus me fez uma promessa. Tá? Você está andando nos caminhos do Senhor, você está no Senhor e permanecendo no Senhor, para que as promessas de Deus fluam e se cumpram na sua vida. Deixo você com esta reflexão. A promessa da terra ainda era de Abraão e de seus descendentes. Ao invés de olhar a situação pela ótica humana, Abraão preferiu olhar pela ótica de Deus. Talvez é isto que está faltando na sua vida, esta compreensão. Quando eu abandono a ótica de Deus para andar na minha própria ótica, na minha própria vontade, fazendo os meus próprios desejos, eu estou renegando o propósito de Deus na minha vida. Você precisa compreender isso. Você precisa entender esse contexto, meus irmãos. Tá? E esta aplicação da palavra vindo à sua vida. Ele levantou seus olhos e olhou toda a terra à sua volta. Firmou seus olhos naquilo que Deus estava lhe ordenando para que ele olhasse. E esta visão, a visão de Deus, tá, o sustentou para o resto da sua vida. Então entenda, a visão que Deus tinha para Abraão e tinha manifestado a Abraão foi o que o sustentou. E é o que deve sustentar a nossa vida. Aquilo que Deus declarou a você. Eu estou falando de Deus. O próprio Deus. Quando Ele chama, tá, irmãos, para um propósito, Ele confirma esta chamada. Tá? Saul foi chamado e escolhido, tá, como rei da casa de Israel e foi ungido. Tá?
mas foi reprovado nas provas que o Deus Todo-Poderoso lhe ortogou. Então, quando foi para confirmar o seu reinado, ele foi reprovado porque desobedeceu a palavra que Deus havia lhe ortogado. Temos que ter cuidado. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito pende para as coisas do espírito, pende para as coisas de Deus. A carne, tá? A natureza da carne, ela pende para as coisas da carne, tá? Afastando assim o homem de Deus e o tornando o homem inimigo de Deus. Então perceba que foi a visão que Deus havia manifestado a Abraão que o sustentou por toda a sua vida. Que visão é essa, pastor Araquém? A primeira está em Gênesis capítulo 12. E já estou encerrando e vou encerrar lendo o texto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Tá? Te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Oh, glória a Jesus! Você vai perceber, tá, que a segunda, a confirmação desta visão na vida de Abraão, irmãos, ela está quando Deus declara a Abraão. Disse: Abraão, conta as estrelas do céu, Abraão. Ele disse: Senhor, por mais que eu queira, eu não tenho capacidade. Abraão, conta a areia do mar. Abraão disse: Senhor, eu não tenho capacidade de contar. O Senhor disse: Abraão, assim será a tua descendência. A tua descendência. Muitos teólogos, dentro da exposição e aplicação desse texto, dizem, tá, que as estrelas dos céus fazem referência a Israel. A areia do mar faz referência à igreja de Cristo Jesus. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então vale a pena, irmãos, sermos amigos de Deus. Toda chamada, toda promessa, ela será ainda confirmada pelo Senhor na sua vida. Então Abraão, o amigo de Deus, tinha absoluta confiança no caráter de Deus, na justiça de Deus e na visão de Deus. Por quê? Porque os verdadeiros amigos de Deus têm absoluta confiança no Senhor, nosso Deus. Eu quero compartilhar, tá, da minha alegria de vos ter aqui na live, tá, compartilhando convosco essa porção da palavra de Deus, que amo tanto, irmãos, eu amo tanto as Escrituras Sagradas. Eu amo tanto. Quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu descubro que eu preciso ler mais, estudar mais e que pouco sei da palavra de Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu me maravilho da palavra do Senhor Deus. Como eu amo a palavra de Deus. Como eu oro a Deus pedindo: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento e me dá profundidade nas Escrituras, para que de uma forma simples, tá, e dentro da sua simplicidade eu venha transmitir, para que aqueles que me ouvirem falarem das tuas grandezas, entenda, compreenda, e elas venham descer ao coração daqueles que me ouvem e elas venham ser edificadas. Glória a Jesus. Sejam e permaneçam sendo amigo de Deus. Pastor, aqui ainda não sou amigo de Deus, mas convide Deus, porque Ele é um amigo fiel. Ele é um amigo fiel. E a Bíblia diz que quando somos infiéis, Ele permanece fiel.
Oh, glória! Ele permanece fiel, porque ele tem capacidade de nos socorrer nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Meu Deus, é muito forte, irmãos. Oh, glória! Meus irmãos, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida conjugal. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor abençoe a tua empresa. Que o Senhor abençoe tudo que você tocar e aonde você colocar a planta do seu pé. Que a bênção de Deus se estabeleça, tanto na região geográfica física, quanto na região geográfica espiritual, porque você é bênção de Deus, portador da bênção de Deus, e você foi levantado para fazer a diferença na terra. Não olhes para trás, olhe para o Senhor que te chamou, e você verá grandes coisas que o Senhor fará na tua vida e através da sua vida. Muito obrigado, fique na graça e na paz. Amanhã estaremos aqui trazendo uma porção reflexiva da palavra de Deus e o Senhor abençoará poderosamente a sua vida. A paz do Senhor, irmãos. Ore por nós e nós estaremos orando por você.